capítulo 2. O versículo de número 1. Pode abrir a Bíblia. Abra sua Bíblia e leia. Versículo 1 diz assim: E disse-me, filho do homem, põe-te em pé, e falarei contigo. Aí o versículo 2, que é a sequência, diz assim: Então, leia comigo por favor. Entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que lhe falava. Então vejam que, por causa das grandezas das revelações, não restou forças físicas em Ezequiel para se colocar de pé. E ele mesmo declara: Então entrou em mim o Espírito. E o que o Espírito fez quando entrou nele? Ele pôs em pé, e ouvi o que me falava. Agora, o que eu acho interessante, amados, que o Espírito de Deus praticamente permeia por todo o livro do profeta Ezequiel. E o Espírito de Deus, só os retornos aqui. E o Espírito de Deus, então, o unge, enche a vida do profeta, para ele entregar mensagens, e não eram mensagens, como dizia pastor Mário, como diz, né? Pastor Mário Marinho da Silva, aquela mensagem, copo d'água com açúcar. As mensagens que o profeta entregava continha lamentos, suspiros e ais. Agora, no versículo de número 3, o Espírito continua falando com Ezequiel, e disse-me, veja só: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel. E agora segura aí: as nações rebeldes que se rebelaram contra mim, eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. Então Ezequiel é chamado para profetizar para os filhos de Israel e para as nações rebeldes. O versículo 4 diz assim: E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás: Assim diz o Senhor Jeová:
Versículo 5: eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Então a mensagem de Ezequiel era para ser entregue, era para ser proclamada. Agora, se eles ouvissem ou deixassem de ouvir, não era problema de Ezequiel, era problema deles. E hoje, irmãos, não é diferente. Quando nós recebemos uma mensagem de Deus, eu vou repetir: quando recebemos uma mensagem de Deus, o nosso papel é pregá-la, é anunciá-la. Agora, se ouvirem, bem; se não ouvirem, amém. E eu fico vendo alguns profetas desta geração, porque na verdade nessa geração existem poucos profetas e muitos pregadores, e é bem diferente, irmãos. E o que Deus está precisando nesta última hora não é apenas de pregadores. Deus está precisando de profetas. Profetas. Homens que anunciem a mensagem de Deus na autoridade e no poder do Espírito Santo. Homens que não tenham medo de cara feia, né? Porque tem crente, não, quando ele ouve, desculpe aqui a expressão, aquela mensagem mamão com açúcar, né? Aí diz o pastor André Amaral: dá glória a Deus até o Natal, mas quando a espada desce flamejante, cortante, tem alguns, e eu já presenciei isso, eu falei isso para o irmão esses dias, né? O irmão estava preocupado. Eu falei: eu já vi pessoas, quando eu estava pregando, pastor Rogério, postando língua para mim. Postando língua, né? Mas se eu estivesse perto da pessoa, eu falaria que eu aprendi quando criança: mostra a língua para o cocheiro que ele compra. Já ouviu essa? E a gente já vi pessoas fazendo fusquinho. Sabe o que é fazer fusquinho? Menear a cabeça, né? Não concordo, né? Ou então, né, ficarem de frente, e na hora que a espada estava cortando, aí reunir a galera de Cã, Datã e Abirão, e do que chamaram Jezabel também para ficar junto com a galera. Aí começaram a conversar entre si e balançar a cabeça, e alguns dar risada. Agora, se o profeta ele é bem desequilibrado, aí ele esquece da mensagem que ele está pregando e vai chegar a marreta naquelas pessoas que estão. Por isso que o profeta de Deus, irmãos, a função dele é pregar, é anunciar,
a mensagem de Deus, a mensagem, eu disse, de Deus, debaixo do poder do Espírito Santo. Agora tem muito profeta hoje, e eu não falo que é profeta, pregador, que o compromisso dele é com agenda. O compromisso dele é com agenda. Ele fica preocupado. Está dizendo aqui dele com dinheiro. E ele fica preocupado. E ele diz assim: eu vou ter que pregar uma mensagem para as portas se abrir para mim. Eu vou ter que fazer uma média, porque se eu pregar essa mensagem aqui que eu recebi de Deus, eles vão fechar a porta e eu não vou voltar mais nesta igreja. Interessante que ele esquece que quem tem a chave é ele. Quem abre e ninguém fecha é ele. E quem fecha e ninguém abre é ele. Então tem muitos preocupados em fazer média à igreja. E eu vou dizer aos irmãos, eu respeito todo mundo, graças a Deus fui bem educado pela minha mãe, pelo meu pai, tá certo que levei umas borrachadas para isso, não gosto de maltratar ninguém. Geralmente eu ergo a voz quando eu estou pregando, mas conversando, os irmãos não vão ver. Eu digo isso debaixo do temor de Deus e do sangue de Jesus, eu batendo boca, discutindo com ninguém. Mas irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês: eu não vim para Valparaíso para fazer média. Eu não vim para Valparaíso, para que depois eu saia perguntando no meio do povo, alguém faça uma pesquisa Ibope do pastor Juraci. Qual é o grau de aceitação do pastor Juraci? Eu só digo assim: eu fui colocado aqui e aqui eu vou ficar até o momento que o Deus de Ezequiel disser: não é mais o seu lugar. Então o profeta, ele prega a mensagem de Deus. E não adianta, irmãos, o profeta, porque tem gente que ele prega uma mensagem e ele fica preocupado depois, Será que receberam? Será que ouviram? Eu não sou maior do que Ezequiel. E Deus disse para Ezequiel: Ezequiel, fale a minha palavra. Eles ouçam ou deixem de ouvir, mas eles saberão que um profeta, um homem de Deus esteve no meio deles. E o pastor Denilson está glorificando aqui, me fez lembrar: o compromisso do profeta é com a palavra de Deus. O compromisso do profeta é com o Deus da palavra. O compromisso do profeta é entregar a mensagem de Deus sob a inspiração do Espírito Santo. Agora, se vão aceitar, se vão ouvir, aí é outro negócio, irmãos. Mas uma coisa vão ter que confirmar: aquele homem pregou a palavra, ele pregou a mensagem,
e aquele homem é homem de Deus, é profeta de Deus, aquela mulher é mulher de Deus, e na boca dela está a espada de dois fios. Bendito seja o nome do Senhor. Agora tem gente, irmão, que gosta de pregar para a plateia, gosta de fazer moral com a plateia, já viu? Mas a palavra diz que Ezequiel, ele foi enviado para nações rebeldes, ele foi enviado para filhos de semblante duro e obstinados de coração. No Antigo Testamento, os irmãos terem uma ideia, rebelde se refere a alguém motivado pelo orgulho, se opondo contra alguém. Então, rebelde, quase sempre no Antigo Testamento, se refere a uma pessoa motivada por orgulho, se opondo contra alguém. E na maioria das vezes, quando acontece essa questão de rebeldia ou de rebelião, os irmãos podem olhar na Bíblia, é motivada por orgulho. Quase sempre a rebelião e os rebeldes, eles se levantam contra Deus e contra os representantes de Deus e a sua palavra. A palavra de Deus nos mostra casos de rebeldia, e um dos casos mais que nos exemplifica isso da Bíblia é Satanás, ou outrora Lúcifer. A palavra diz que por causa do seu esplendor, por causa da sua beleza, elevou-se o seu coração, por causa da sua formosura, o seu coração se encheu de orgulho. E hoje nós percebemos, irmãos, esse espírito maligno, ou esse germe maligno, que encheu o coração de Lúcifer, enchendo o coração de muita gente. Nós vemos nos dias odiernos, nações rebeldes, pessoas rebeldes, pessoas que se insurgem contra Deus e contra a sua palavra. E nós estamos vendo esse quadro se desenrolar no nosso Brasil. Pessoas que não temem a Deus, pessoas que não respeitam a família, pessoas que não têm nenhum temor aos princípios bíblicos, se levantando, se insurgindo contra Deus e contra a sua palavra. E nesta época, há homens de Deus, há mulheres de Deus, que não pode silenciar. A palavra diz: não haja silêncio em vós.
vós que intercedeis, que intercedem pelo bem de Jerusalém. E Deus fala com alguns atalaias: coloquei Jerusalém atalaias em seus muros, eles não terão descanso nem de dia nem de noite. Ó vós que fazeis menção do nome do Senhor, não haja silêncio em vós. Então, irmão, nós não podemos nos calar. Há uma palavra que diz que quem cala consente, e a palavra de Deus também fala que não só consentem, mas também aplaudem aos que fazem estas aberrações. E nós, como homens e mulheres de Deus, nós precisamos falar a palavra de Deus. Eu não estou falando aqui, irmão, porque tem gente lá fora que taxa os crentes, chama os crentes de fundamentalistas, chama os crentes de homofóbicos, chama os crentes de ignorantes, chama os crentes, e quando eu falo crente aqui, entendam, salvos, porque crente, não tem crente por aí, meu Deus, vamos pular essa parte. Então, amados, tudo aquilo que fere a palavra de Deus, tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus, tudo aquilo que se levanta contra Deus, nós não devemos ser mal educados com ninguém, não devemos ser grossos com ninguém, mas a verdade, a libertação só vem através da verdade. E a palavra diz que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo todo conhecimento que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Nós estamos vivendo nesse tempo, no meio de uma sociedade perversa, no meio de uma sociedade rebelde, no meio de uma sociedade que quer falar que a criança, quando nasce, não nasce homem nem mulher, no meio de uma sociedade que tramita lá algumas leis no Congresso, que quer aprovar casamento de homem com homem, mulher com mulher, e me parece que há uma lá que, dentro deste assunto, que vai obrigar a pastor, padre, a fazer esse tipo de casamento. Agora, irmão, eu vou respeitar a Constituição do céu, ou vou respeitar a Constituição da terra? Desde que a Constituição não fira os princípios da Bíblia. Parece-me que a nossa Constituição não fere, mas tem leis por homens, e essas leis, elas são formuladas por mulheres sem temor de Deus, que querem ensinar nas escolas que a criança de 6 anos, criança de 6 anos, não é homem, não é mulher.
Agora o interessante, irmão, para nós cristãos que cremos na Bíblia, geralmente quando a irmã está gestando, porque o homem não pode ficar, posso o diabo fazer uma mágica do inferno, hein? Homem fica grávido, homem não pode gerar. Como disse lá, até um camarada que não é crente, o Levi Fidelis, dois iguais não reproduzem. Levi Fidelis falou isso. Aí quando a barriguinha vai crescendo, aí o pai e a mãe, vai lá fazer ultrassom. E qual a primeira coisa que querem saber? Será que o pai e a mãe estão esperando um filho ou uma filha? Aí chega, irmão, já pensou chegar na igreja? Porque esse dia eu vi uma coisa, um camarada casando com outro, na parte de cima, pastor Adalto, era um terninho lá, deve ter comprado bateria do Clodovil, um terninho. E eu achei interessante, irmão, a parte de baixo era aquela cauda, sabe as noivas que usam aquela cauda bonita? Como é que chama aquilo lá? Não é o véu. É cauda? Aí vocês estão. É cauda. Eu falei, meu Deus, será que eu falo alguma coisa? Então, usa, aí o camarada, irmão, com aquela cauda longa lá, e ainda vestido de branco, e do lado dele, um homem com a mão dada, e alguém fazendo casamento. Aí, chegam na igreja aqui, em Valparaíso, está o pastor Juraci, aí vai que aprova esta lei, e segundo esta lei, quem não fizer vai preso. Aí está o pastor Juraci, convidado para o casamento. Qual o nome da noiva? O nome da noiva é Maria. E o noivo? O noivo é Josefa. A gente ri, mas é coisa séria. Cada expressão que eu estou usando. Aí o pastor Juraci, se não fizer, porque é direito, está na lei. Aí, meus irmãos, guarde aí umas maçãs, guarde aí umas laranjas e leva para mim na cadeia. Querer empurrar essas coisas, está aí. Rebeldes, viraram as costas para Deus, obstinados de coração. Se nós olhar para a nossa nação, não está muito longe, irmão, desse quadro aqui. Pessoas que descaradamente adoram ao diabo. Interessante que se eu fui pesquisar sobre a igreja dele, não que eu quero ir para lá, não entenda bem, é para saber. Sabia que lá eles dão dízimo, lá eles dão oferta,
Lá eles têm a Bíblia deles, tem a ceia deles e tem profecia. Estão lá servindo descaradamente. O inimigo, eles dizem assim, esses adoradores do inimigo, eles dizem assim: ele foi injustiçado, ele não fez nada para que merecesse isso. Como algum que a gente está ouvindo falar por aí, não fez nada, não aconteceu nada com ele, está preso lá em Curitiba injustamente. Deixa eu falar aqui, irmão. Não estou usando nem nome, mas eu vou dizer aqui: sabe nada, inocente. E está desse jeito, irmãos. E está dessa forma. O nosso Brasil, aliás, não só o Brasil, primeiro quem precisa acordar é a igreja brasileira. Quem precisa despertar e cair de joelhos somos nós. Mas quando nós falamos em oração, irmãos, quando nós falamos em campanha de oração, são poucos, porque hoje o que leva a crente para a igreja não é culto de oração. O que leva a crente para a igreja são supostas revelações. O que leva a crente para a igreja é a campanha da porta aberta. O que leva a crente para a igreja é a campanha, daqui a pouco vai inventar a campanha das 10 pragas do Egito, porque tem tanta campanha que já não tem mais jeito. E a igreja está falhando. E eu digo a verdade no Senhor, a igreja está falhando no quesito oração. E nós precisamos despertar, nós precisamos acordar. E deixa eu dizer para você, aqui está um servo de Deus, aleluia, que abre a boca nesta noite para falar para você que pecado sempre será pecado. Tem um servo de Deus que está falando para você que rebeldia sempre será rebeldia, rebeldia contra Deus. Alguns dos irmãos falaram aqui que rebeldia é como pecado de feitiçaria. E quantos feiticeiros nós temos neste Brasil? Quantos? E hoje eu vou falar, calma, Rogério, eu vou falar. Crentes, irmão, feiticeiros, rebeldes, se rebelam contra Deus, se rebelam contra a palavra de Deus, se rebelam contra os homens de Deus. Mas em nome de Jesus, esse espírito maligno de rebeldia está queimado pelo poder da palavra de Deus que está sendo pregada aqui nesta noite. Bendito seja o nome do Senhor. E profeta, homem de Deus, irmãos, aprenda uma coisa: os homens de Deus do Antigo Testamento, e o último profeta, que foi João Batista, as pessoas reconheciam que eles eram profetas, mas não pense que eles recebiam tapinha nas costas, porque no tempo de Acabe e Jezabel, não era o homem de Deus Elias que sentava-se à mesa para comer, não era o homem de Deus Elias que era patrocinado pelo Estado, não era o homem de Deus Elias que podia andar livremente, ir e vir no território de Israel. Não. Quem comia na mesa com Jezabel e o seu marido Acabe
eram os profetas que ela havia contratado, os profetas de Baal e de Azera. Então, homens de Deus do Antigo Testamento não recebiam tapinha nas costas, e homens de Deus também no Antigo Testamento, eles não ficavam preocupados ou perguntando: olha aí, como foi a minha mensagem hoje? Será que eu arrebentei a boca do balão? Tem muita gente não preocupado com média, tapinha nas costas. Tem muita gente preocupado com holofote. Tem muita gente preocupado com fama, com a sua conta bancária. Tem muita gente preocupada em ser aplaudido pelos homens, sair carregado nas costas dos homens. Mas a minha preocupação não é sair carregado e ser ovacionado por homens. A minha preocupação é ser reconhecido lá no céu e ter o nome escrito no livro da vida. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, no versículo de número 6, e eu vou parar. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que sejam sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde, espinhos, escorpiões, semblante duro e petrificado como rocha. E Deus diz para Ezequiel: não os tema, não tema a eles, nem as suas palavras, porque são casa rebelde, são casa rebelde. Não é para temer homem de Deus, não é para temer mulher de Deus. Eu não estou dizendo aqui não nós misturarmos, como alguns misturam por aí, doutrina com usos e costumes. Não quero dizer aqui que está liberado, como alguns acham, falar o pastor Juraci, para às vezes fazer alguma coisa é liberal. Mas deixa eu dizer uma coisa: roupa não define caráter. É verdade, mas o caráter define a roupa que você vai usar. Não é para temer, ainda que sejam sarças e espinhos, ainda que habites com escorpiões, não temas diante deles, não vos assustes com o rosto deles. Por quê, Senhor? Porque eu estou contigo, Ezequiel. Eu estou contigo, homem de Deus. A minha presença é na sua vida. E deixa eu falar com os homens de Deus aqui do púlpito: a presença de Deus, Pedrinho Zucachone, é na nossa vida. A presença de Deus, Paulo Silva, é na nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor, mulher de Deus. A presença de Deus é na sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Pode taxar de ignorante, pode taxar de qualquer coisa, mas eu prefiro ir com o Berecantaraia. Está vendo, irmão, como Deus se manifesta com a sua palavra? Levante a tua mão, crente. Dá um brado de glória aí. Bendito seja o nome do Senhor. João Batista não fez média com ninguém. João Batista não fez média com Herodes. E tem profeta se vendendo, tem pregador se vendendo, tem mulheres de Deus que se dizem Deus se vendendo, se corrompendo, meus prezados irmãos, fazendo média com Herodes, fazendo média com os Herodes desta vida, fazendo média com Jezabel. Não, senhores. Profeta não faz média com Jezabel, profeta não faz média com Herodes. Profeta diz assim: diz o Senhor.
direita para o céu e adore a Deus. Receba a sua porção nesta noite, meu prezado irmão. Receba a sua porção nesta noite, crente. Receba o poder do Espírito Santo nesta noite. Que Deus ponha fogo na sua mente. Que Deus ponha fogo no seu coração. Que Deus ponha fogo na sua alma. Que Deus te incendeie nesta última hora para incendiar esta geração corrompida. Há uma glória de Deus dentro da casa, há uma presença de Deus dentro da casa. E deixa eu dizer uma coisa aos irmãos: nós estamos na mão de Deus, irmão. Nós estamos na mão de Deus. É Deus quem cuida do seu profeta, é Deus quem zela da sua profetisa, é Deus quem cuida dos seus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quem educa filho é pai e mãe. Escola ensina, mas quem educa é o pai e é a mãe. E estão aí querendo usar a autoridade do mundo para querer educar e doutrinar nossos filhos. Não, não, não. Não e não e não. Você é pai, você é mãe. Molhe o seu dedo no sangue do cordeiro e coloque lá no umbral da porta da sua casa. Bendito seja o nome do Senhor. O seu filho é seu filho, aleluia. E o seu pai, jovem, adolescente, criança, é seu pai. Honra teu pai e tua mãe. Bendito seja o nome do Senhor. Agora tem professores, não são todos, porque tem professores que temem a Deus, que ensinam a ABCD, mas tem professores aí que não temem a Deus, querendo educar as crianças, querendo educar os filhos. Não, não e não. Quem educa é pai e mãe. Quem corrige é pai e mãe, não é o Estado. É por isso que essa bagunça aí, irmão. Porque meu tempo não era assim, não. No meu tempo, eu já disse aqui, eu vou repetir, eu caía na borracha, até na espada de São Jorge em Prata. Eu falei do fio de ferro, e trançado ainda. Mas deixa eu cantar, querido. Olha eu aqui. Não tinha esse negócio de bater na cara de professor. Não tinha esse negócio de fumar maconha, cigarro dentro da classe. Aliás, nem mascar chiclete no dia. Hoje tem crente que vem achando que vem pro cinema dentro da igreja. Fica olhando para a cara do pregador espantado e mascando chiclete. Não, pelo amor de Deus. Joga o chiclete fora, crente. Porque na hora que você vai, porque a glória vai descer, a glória desce. Uma hora dessa você vai dar glória a Deus, vai engasgar com o chiclete. Em nome de Jesus Cristo. Aqui não é cinema, aqui não é cinema.